Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, verso 3. Que essa noite o Espírito Santo encontre espaço no seu coração, não só para transformar a sua noite, mas para transformar a sua história. Eu creio que há um liberar de Deus sobre a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para que a sua vida e a sua história seja transformada. Quantos creem comigo? Neemias capítulo 6, verso 3. Neemias capítulo 6, verso 3. Eu quero esperar nesses dias para trás, uma irmã falou: pastor, não dá para abrir a Bíblia na velocidade que você abre, não. Né? Eu converti não tem tanto tempo, não. Comprei uma Bíblia bonita, trouxe para a igreja, mas o senhor pede para abrir, e aí quando você começa a ler, eu nem achei ainda. Então, se você achou, Neemias capítulo 6, verso 3, diga amém. Se você não achou, pode falar misericórdia. Aí, estão achando aí. Neemias capítulo 6, se você está vendo o seu irmão aí perto de você com dificuldade, pode ajudá-lo também, não há constrangimento nenhum, todos nós estamos aprendendo, glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Uma versão um pouco diferente dessa, mas na versão NVT diz: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? O tema e a palavra que o Senhor quer trazer ao meu coração e ao seu coração, está queimando dentro de mim, é vivendo uma grande obra. Eu queria que você seja boca de Deus aí, profeta, né, de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Diga a pessoa que está do seu lado assim: Deus tem uma grande obra através da sua vida. Se você está do lado de outra, você vai dizer para ela assim, para ele: Deus tem uma grande obra através da sua vida. Eu ia perguntar quem um dia ouviu isso, alguém falando para você, agora todo mundo já ouviu, né? Amém? Eu não sei você, mas eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: pastor, alguém disse para mim que Deus tem uma grande obra na minha vida. E aí talvez você esteja aí que acabou de ouvir isso, ou você que já ouviu em outros momentos, dizendo: não, pastor, eu sei qual é a grande obra. Mas quando se ouve falar de alguém que diz que Deus tem uma obra grande através da vida dele ou dela, talvez a pergunta é: o que seria isso? Ou será que essa grande obra é para uns e outros não? Será que essa grande obra tem a ver com pessoas específicas e outras não? E como podemos viver essa grande obra? Que grande obra é essa? Esse sermão, ele nasce no acampamento de pastores e líderes e superintendentes lá em janeiro. Em fevereiro eu preguei Neemias capítulo 1, eu não sei se você vai lembrar sobre isso, mas naquele mesmo dia, naquele mesmo final de semana, né, a pastora Ruth citou esse texto e na hora veio o download todinho da pregação. O Espírito Santo começou a trabalhar com esse texto lá em janeiro e hoje, depois de tanto tempo, o Senhor disse: é hora de você pregar Neemias capítulo 6. O texto que nós lemos, como eu sempre digo para vocês, ele está debaixo de um contexto. Ele não está isolado, ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 6, mas ele está dentro de uma história. E Neemias todo é uma história. Mas para que você possa entender um pouquinho melhor, Neemias capítulo 1 começa a contar a história desse homem de Deus,
Um homem de Deus que ocupava um papel, ele era copeiro, ou seja, ele tinha uma profissão, como muitos de nós aqui temos afazeres, profissões, e Neemias era copeiro do rei, o rei chamado Artaxerxes. Esse rei, ele era o rei não só de um país ou de um lugar, mas ele era o rei de um império, o Império Persa. E Neemias, apesar de escravo judeu, ele tinha o privilégio de ser e de ocupar um papel de confiança, que era ser copeiro. Em meio a essa realidade, Neemias estava ali, Neemias estava junto ao rei, Neemias ocupava um papel de relevância, ele ocupava um cargo, sim, que trazia privilégios, mas enquanto ele estava ali, o seu povo em Jerusalém estava completamente destruído. Isso não era de agora, já havia muito tempo. Alguns historiadores dizem que Neemias, inclusive, nem nasce em Jerusalém, porque ele já nasceu em outra realidade. Ao que tudo indica, Neemias nasce já como alguém que já tinha acesso, como alguém que foi filho de alguém que trabalhava para o palácio, porque quando ele ocupa um cargo de tamanha confiança, isso não aconteceria da noite para o dia. O fato é, e isso é um fato, que Neemias então, em meio à realidade de estar no palácio, mas saber que o seu povo estava sofrendo, certo dia a Bíblia diz que Neemias ouve da boca do seu irmão a notícia: os muros de Jerusalém estão destruídos e o seu povo está ali. Eu não sei se você conhece a história, mas essa história não era novidade para Neemias. A história que os muros de Jerusalém estavam destruídos não era novidade. E talvez você que não conhece a história me pergunte assim: tá, pastor, mas que história é essa? Que muro é esse? O que está acontecendo? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. A Bíblia diz que Deus deu a terra prometida para o seu povo. E essa terra que Deus deu, o povo de Israel perdeu ela. E por que perdeu? Porque Israel se distancia de Deus, se afasta de Deus, e Deus entrega o seu povo aos domínios de outros povos por causa do seu pecado. E Israel então sofre as consequências do seu erro, perdendo as terras que o próprio Deus tinha dado. Agora, dentro de um contexto que aqui nós estamos lendo, em Neemias, Israel estava sofrendo, os muros tinham quebrado, não havia mais segurança. Neemias sabia disso, mas agora o seu irmão chega até ele. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, verso 3. E como eu preguei lá em fevereiro, março, se eu não me engano, o texto do verso 3 nos dá uma ideia clara do que acontece com Neemias, que o desperta a sair daquele lugar que ele estava, de ser um copeiro, de viver a sua vida, está tudo bem, e agora se despertar a ser um homem que ia ajudar o povo. E o capítulo 1, verso 3 diz: e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E talvez você diga assim: ué, pastor, você que já entende um pouquinho dessa história, você diz, mas será que Neemias não sabia disso? Mas se você ler o livro de Esdras, você vai reparar que os muros de Jerusalém começaram a ser reconstruídos. Porém, o rei dá uma ordem, diz que não era para continuar. Então aquilo que talvez seria um ânimo para o povo, torna-se agora algo que abate o povo, dá aquilo que o povo tira do povo, aquilo que eles estavam já naquela esperança. E em meio a essa notícia, a Bíblia diz que Neemias sente tanto, porque ele diz, o texto bíblico não dá para a gente ler, que ele chora, ele jejua, ele fica mal com aquela notícia, porque aquilo lhe entra dentro dele.
A história já existia, ele já sabia, mas agora, quando ele ouve aquela notícia, aquilo entra dentro dele, de tal forma que ele fica com o seu semblante mal. O rei, quando vê que tinha tanta liberdade, o capítulo 2 diz que o rei Artaxerxes, quando vê Neemias, pergunta: Neemias, por que você está tão triste? E a Bíblia conta que Neemias, então, cheio do Espírito Santo, ele tem a coragem de contar para o rei, um rei que era o próprio rei que tinha pedido para que os muros não pudessem ser reconstruídos. Mas diferentemente do que tinha acontecido, esse rei, e Deus inclina o coração do rei como ele quer, de uma forma extraordinária, o rei libera Neemias para ir a Jerusalém fazer aquilo que era necessário, reconstruir os muros. Neemias chega à cidade. A Bíblia conta que Neemias chega e ele vê a situação do seu povo. Neemias repara o que estava acontecendo, os muros estavam destruídos, mas não havia só isso. O povo estava totalmente desestruturado, sem esperança, totalmente bagunçado. Então Neemias não só ele é um instrumento de Deus para a reconstrução dos muros, mas ele organiza a cidade, ele traz moralidade ali, ele traz um senso de justiça, ele organiza a política daquele povo. Neemias faz uma obra que era muito maior do que um copeiro, mas Neemias está ali. E o capítulo 6 é o relato de quase já o término dessa construção dos muros. Acompanha comigo agora a leitura do capítulo 6, do verso 1, e o texto é longo, então é importante que você acompanhe a leitura. Neemias capítulo 6, verso 1 até o verso 15, diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ovo. E eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem que ele tinha na mão, uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, esta informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Verso 8, eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos e pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não. Eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembre-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te-me da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me matar. Verso 15.
o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 50 e quantos dias, gente? 52 dias. O texto então diz que Neemias conclui a reconstrução dos muros em quantos dias? 52. Uma grande obra, Neemias executa. E há, sim, uma realidade que aqui nós precisamos ler e olhar e entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, à luz desse texto. Há uma verdade que está aqui nessa noite sendo dita para nós através da sua palavra. O Espírito Santo está nos levando a entender e a viver uma grande obra. Mas eu e você precisamos entender que para vivermos uma grande obra é necessário algumas coisas que eu e você possamos entender. É necessário sairmos daqui com um pleno entendimento do que, como podemos viver essa grande obra. É necessário estarmos abertos com o nosso coração aberto para entender o que é viver uma grande obra. E a história do capítulo 6 nos inspira e nos faz entender como podemos viver essa grande obra. E a primeira realidade que nós podemos entender nesse texto que está aqui é: tenha consciência da grande obra. Diga comigo, tenha consciência da grande obra. Eu e você precisamos ter o mesmo entendimento que Neemias teve aqui. Talvez você pode olhar para esse texto e achar assim: não, Neemias disse, eu tenho uma grande obra, por isso eu não posso sair daqui. Talvez você possa ler e dizer assim: não, mas isso foi uma desculpa que Neemias deu para ele não ir e ser enganado pelas outras pessoas. Mas sinceramente, quando você, como nós aqui fizemos, quando nós entendemos o texto, entendemos o contexto do texto, a conclusão que nós podemos chegar não é outra a não ser essa. Neemias sabia muito bem que aquilo que ele estava fazendo era uma grande obra. E por que ele entende isso, queridos? Ele entende porque ele entende algo da parte de Deus, que nessa noite eu creio, eu profetizo sobre a sua vida, que você já vive e viverá cada vez mais essa realidade. Então, se você crê, quero que você levante as suas mãos, e eu quero profetizar para que você entenda algo da parte de Deus. Neemias entendeu que há alguma obra grande ser feita, não porque ele aqui simplesmente achava, mas porque havia um propósito. E eu quero declarar sobre a sua vida que você entenderá que há uma grande obra na sua vida, porque você vai entender que há um propósito sobre a sua vida, há um porquê de tudo aquilo que Deus tem para você. E eu profetizo o pleno entendimento, a plena compreensão, que você sairá daqui e entenderá cada vez mais que há uma grande obra através da sua vida. E se você crê, diz amém. Neemias entendeu, ele diz: eu estou envolvido em uma grande obra, por isso eu não posso descer para a gente conversar. Mais do que uma desculpa, mais do que palavras para tirar aqueles homens de cabeça, Neemias tinha um entendimento que eu e você precisamos entender a cada dia mais. Ele sabia para quem ele estava fazendo a obra, por que ele estava fazendo a obra, ele sabia o propósito. Por isso aquela reconstrução do muro, de fato era uma grande obra física. Mas mais do que isso, tinha algo maior, porque quem deu a ele essa grande obra foi Deus. E nós aqui precisamos entender, e nós precisamos deixar que a ficha venha cair, como caiu lá no capítulo 1, quando Neemias estava vivendo a ocupação de um copeiro, fazendo a sua vida, vivendo aquilo ali, fazendo as coisas como eu e você fazemos, vivemos, fazemos as coisas. Mas quando a ficha cai, quando ele entende que há algo superior, que Deus deu o privilégio a ele de ser copeiro, de ter acesso ao rei, não era à toa. Tinha algo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: tem algo.
tem uma obra maravilhosa através de tudo que Deus te deu e tem te dado. Nós precisamos, querido, entender isso. Isso transforma a nossa vida. Mas será que eu e você entendemos mesmo? Ou será que nós estamos vivendo a vida, fazendo as nossas coisas, mas ainda não entendendo essa grande obra? Talvez porque julgamos que é muito grande, então para mim é difícil demais. Talvez julgamos dizendo assim, mas essas coisas vêm na nossa mente, né? Talvez a gente olha assim, diz, não, o pastor, né, um grande evangelista, um Billy Graham, o pastor André, homens relevantes, mulheres relevantes, não, esse aí tem uma grande obra, eu já sabia. E aí por isso muitas vezes olhamos e recuamos e achamos que essa grande obra talvez seja somente para algumas pessoas. Mas nessa noite eu e você precisamos entender, e a primeira coisa para vivermos essa grande obra, precisamos entender e termos a consciência que essa grande obra é para cada um de nós. Essa grande obra não é exclusiva somente para aqueles que são vocacionados ao santo ministério. É também para todos nós. Nós vamos semana que vem falar sobre a importância dos dons, mas eu e você precisamos entender que quando Deus chama Neemias, diferentemente de algumas outras histórias, Neemias não se torna um grande pregador. Neemias não se torna um profeta, um sacerdote, ele não é um Samuel, ele não é um homem, um Ezequiel, ele não é um Jeremias, ele é um cara que Deus usa com aquilo que ele tinha nas mãos, com a história que ele tinha, para fazer uma grande obra. O que eu acho lindo de Neemias é como a vida dele se aproxima da minha e da sua. Como ele chega perto daquilo que a gente faz no dia a dia. E eu e você precisamos nessa noite entender da parte de Deus que há sim uma grande obra. Uma grande obra pode ser os filhos que Deus te deu para você discipular, acompanhar eles, levá-los a conhecer a Jesus. Uma grande obra pode ser uma pessoa ou várias que você vai ganhar para Jesus ao longo da sua vida. Uma grande obra pode ser servir na igreja local. Uma grande obra pode ser abrir na sua casa para um GC. Você que tem essa questão da hospitalidade, fazer uma grande obra pode ser usar os seus talentos para abençoar pessoas. Fiquei vendo ontem na festa country, gente, que coisa mais linda. Irmãos que se dispuseram e separaram o seu tempo para organizar, fazer um cenário lindo, para organizar aquelas luzes que nós aqui tivemos, para preparar ali toda uma estrutura para a noite os irmãos chegarem, estarem ali vivendo um tempo de comunhão. Que coisa mais linda! Usaram, ou seja, a grande obra. Talvez ali alguns diriam, mas que grande obra é essa? Quando eu aqui acabei de contar, né, dizendo, gente, pessoas e mais pessoas me abordaram assim, que isso? Que coisa maravilhosa é essa? Que ambiente maravilhoso. O nome de Jesus estava sendo ali o quê? Pregado. Pessoas estavam sendo o quê? Tocadas. Uma grande obra pode ser jovens, adolescentes, jovens casais que não têm filhos, entendendo que esse tempo que você está vivendo é tempo de se dedicar à obra, de se entregar, de ajudar, de servir. Quantos aqui, nós temos aqui jovens adolescentes, jovens casais que não têm filhos? Levanta a mão, faz assim. Isso, levanta a mão, não só tem isso, né, gente? Levanta a mão, pelo amor. Cadê os adolescentes, os jovens? Vocês não estão sem força de levantar a mão? Levanta, isso, olha aí. Mas o pastor vai falar para os solteiros agora. Não.
Eu quero dizer para vocês, a Bíblia diz que vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencem o maligno. É tempo não somente para você investir no seu futuro, na sua profissão, mas é tempo também de você dedicar a sua energia, a sua força para Deus, para a obra de Deus. Pastor, e os outros? Também, mas eu quero dizer que esses têm o quê? Uma disposição e uma condição de voar, de servir. Nós, talvez, fazer uma grande obra, seja como aqueles irmãos que estão ali servindo no som, na transmissão. Fazer uma grande obra não tem a ver, às vezes, com aquilo que a gente julga ser grande. Talvez fazer uma grande obra tenha a ver com usar a sua profissão para abençoar pessoas ali. Quantas pessoas podem ser abençoadas através do que você faz? Uma descoberta. Talvez uma ajuda, talvez algo que você vai servir e você vai fazer diferente. Uma grande obra, ela não está restrita às quatro paredes. Uma grande obra pode ser feita, os filhos que você tem, criando, ajudando os outros a começar uma caminhada com Jesus. Você está ali se preocupando com as pessoas. Talvez uma grande obra seja você olhar para a pessoa que está do seu lado aí e você viu um visitante. E eu estou muito feliz porque na hora que veio o visitante eu vi irmãos olhando para um lado para o outro, dizendo: esse visitante está perto de mim, deixa eu cumprimentar. Uma grande obra pode ser um sorriso. Uma grande obra pode dizer: ei querido, você está precisando de uma visita, eu vou ali na sua casa, eu vou abençoar a sua vida. Uma grande obra pode ser chamar um visitante para a igreja, chamar uma pessoa para o culto. Uma grande obra pode ser aquilo que a gente acha que não é uma grande obra, mas é uma grande obra. Inclusive, deixa eu te ajudar a realizar uma grande obra aí agora. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Mas você fala isso com um sorriso, com fé. Mas pastor, eu não estou conseguindo nem abençoar a minha semana. Fala que enquanto você abençoa o outro, você é abençoado. Vá lá. Uma grande obra, queridos. Então não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está aqui transmitindo. A grande obra, ela não acontece somente aqui no púlpito. A grande obra não só acontece através do pessoal do louvor. Eu não quero aqui desmerecer, não é isso. Mas eu quero trazer a uma realidade. Essa grande obra, ela pode e deve ser feita por todos nós. E às vezes... E essa é a segunda coisa que nós precisamos entender, que está aqui no texto. Acompanhe comigo, Neemias capítulo 6, verso 3. Além da consciência que ele tinha, repare algo que ele disse: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ele não pode descer. Ou seja, eu não posso perder o meu foco. Diga a pessoa que está do seu lado assim: eu não quero perder o meu foco. Não perca o foco da grande obra. Neemias, ele sim é convidado, volta e meia e chamado a perder o foco. Os versos 1 e 2 dizem que Sanbalat e Gesem mandam uma mensagem que tenta distrair Neemias no término da reconstrução. Neemias diz que ainda faltavam as portas, e esses caras queriam atrapalhar. Repare que no verso 4 e 5, Sanbalat envia uma mensagem 5 vezes tentando tirar Neemias da obra. O verso 6 e 7, eles inventam que Neemias estava tramando uma revolta e por isso estava construindo um muro. Os versos 11 e 12, eles tentam e apelam para levar Neemias para o templo e dizer: bom, talvez se Neemias for para o templo, ele vai mudar de ideia. Repare o nível, a falta de temor que esses caras estão dispostos a fazer para tentar minar a ideia da reconstrução dos muros. Mas é interessante a gente perceber que Neemias, ele não se distrai, ele não perde o foco.
E há uma segunda realidade que muitas vezes nos faz perder a essência de viver a grande obra. Nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco como Neemias foi tentado a perder. Perdemos o foco porque pessoas vão dizer: para com isso, que bobeira é essa? Para com isso, esse fanatismo seu, para com isso, o pastor está querendo ficar rico e está aproveitando você, de ser bobo. Para com isso, esse negócio de ficar, falando, ajudando pessoas, isso é bobeira. Para com isso, você está perdendo o seu tempo. Para com isso, em meio a tantas coisas, muitas coisas tentam tirar o nosso foco. Os Sanbalates, os Tobias, os Gessems tentam vir falar coisas para tirar o seu foco de Deus, de fazer uma grande obra. E então muitas vezes a gente às vezes se distrai em meio às falas. E é interessante porque as tentativas elas não acontecem uma vez. O texto diz que foram por 5 vezes, ou seja, houve uma insistência para desistir dessa grande obra. Não pense que toda vez que você tenta tirar, inclusive durante essa mensagem, talvez a palavra começou a entrar dentro de você, você começou a entender essa grande obra, mas veio o quê? Imediatamente resistências dentro de você. Resistências que vêm, são artimanhas que o inimigo usa para tirar o seu foco, para que você possa já imediatamente levantar oposições em relação à grande obra. Você já entendeu, e o Espírito Santo está aí te convencendo que essa grande obra não tem a ver só com o pastor, ela não está aqui vinculada somente a esse prédio, ela vai além dessas paredes, ela vai além desse espaço, e então eu e você já estamos nesse processo. E o que está acontecendo às vezes? Aí, você não, pastor, eu não estou bem para fazer a grande obra. Eu não estou com muito tempo nesse momento na minha vida. Eu agora estou com um menino pequeno, acabei de comprar um sítio, as coisas estão mais apertadas lá em casa, não dá para fazer uma grande obra. Olha os Sanbalates aí levantando. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Não deixe você perder o foco. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu estou passando numa fase que eu não quero fazer nada, eu não quero me envolver em nada, eu não quero fazer nada, eu já sofri demais, já apanhei demais, eu não quero, queridos. Você não está entendendo que a grande obra, ela não está vinculada somente àquilo que talvez você até hoje julgou ser grande obra. Talvez você, papai e mamãe de um bebê, está indo direto agora numa consulta e você está ali deparando com mães que talvez estão em depressão, mães que estão passando luta, e você não está entendendo que a grande obra está ali, e que talvez você está dizendo: eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para servir, mas a grande obra está ali. Talvez você, mamãe, não está mais com aquela disposição, com aquele momento, você está tão cheio de coisas, mas você talvez nunca foi tanto num parquinho levar sua criança na vida. E lá tem um tanto de outras mães que não conhecem Jesus, e você não está entendendo que a grande obra agora é ali. Você talvez acha que você agora está num momento difícil da sua vida, talvez indo em mais consultas, numa fase de doença, infelizmente um momento difícil, e você diz: eu não posso mais fazer a obra de Deus. E Deus está dizendo: querido, eu estou te levando ali para você agora ministrar vida àqueles que estão doentes, não é só do físico, mas da alma. Há uma grande obra nesse momento na sua vida. Talvez você está ali numa fase onde você está indo para o sítio, vindo no domingo aqui, mas o final de semana é uma loucura, uma reconstrução, mas você está toda hora lidando com um pedreiro, toda hora você está lidando com pessoas que estão fazendo a obra, você tem que comprar as coisas para o sítio, e você diz: bom, agora eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. E Deus está dizendo: mas você não está entendendo que você está tendo contato com gente que precisa ouvir a palavra, você não está entendendo que você está tendo contato com pessoas que talvez nem moram aqui em Patinga, moram mais afastado, e você pode fazer a obra de Deus ali.
Talvez você já foi muito envolvido na igreja e agora você está nada envolvido na igreja e você vive uma crise dizendo, eu não faço mais a obra de Deus. E Deus está dizendo, querido, você não entendeu. Há uma grande obra na sua vida, não perca o foco. E aonde, pastor? Aonde? Eu estou trabalhando muito, mas talvez você está ali em lugares que eu jamais vou ir como pastor. Você está tendo acesso a pessoas que eu jamais vou conseguir ir, mas ali naquele lugar há uma grande obra a ser feita. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Pelo amor de Deus, se você está entendendo, diz amém. Querido, há uma grande obra. Olhe para os campos, eles estão prontos para a colheita, como diz lá em João capítulo 4. Mas sabe qual é a nossa tendência? Dizer, você e eu podemos perder o foco. Talvez as riquezas tenham perdido o seu foco. Você está ali tão preocupado em ganhar, e talvez é uma fase que você está vivendo, uma fase ótima, e glória a Deus por isso. Mas entenda, tudo que Deus está te dando é para um propósito. Depois que você se torna filho de Deus, nada é à toa. A sua chave precisa virar. A forma de você enxergar precisa virar. Ai, pastor, eu estou fazendo agora, eu estou tendo que fazer uns cursos. Ai, eu estou estudando muito e agora eu não estou podendo, querido. Então você está tendo acesso a muitas pessoas? Uau! Essas pessoas não são da igreja? Uau! Essas pessoas precisam de entender que você tem uma obra e você precisa entender, há uma grande obra nesse momento na sua vida. Entenda. A religiosidade talvez seja o motivo de você perder o foco. Talvez a separação entre o sagrado e o secular te impede, o egoísmo, a correria, o pecado, os problemas da vida. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, é tempo de você parar de dar desculpa e perder o foco e entender, há uma grande obra que Deus tem a fazer na minha vida. Talvez não seja uma, sejam várias. Talvez sejam várias. E entenda, não tem a ver com o tamanho, não tem a ver com a dimensão, porque, olha, querido, os 5 pães e 2 peixinhos, foi Jesus que quis multiplicar para aquela multidão, ou seja, aonde Deus vai levar essa grande obra eu não sei. O que eu sei é que eu e você somos chamados a desfazer as desculpas, não perder o foco e viver uma grande obra. A terceira e última verdade contida nesse texto está aí no verso 3 também. Neemias capítulo 6, verso 3. Ele diz, por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Em outras versões diz, não vou interromper o trabalho. Por que vou parar a obra? Tem outra versão que diz, por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Ou por que cessaria a obra enquanto eu deixo e desço até vocês? Talvez você possa olhar para esse texto e dizer, pastor, isso foi uma desculpa que Neemias deu para não encontrar com esses caras chatos demais. Porque de fato, vamos ser sinceros aqui, só de ler, eu não sei você, já me irrita. Porque você pensa assim, o cara estava lá, no palácio, aí ele vai para reconstruir os muros, tudo bem, era a família dele, era o povo dele, mas cá entre nós, estava cômodo para ele, então Deus desperta ele, aí ele sai para reconstruir os muros, e em vez de ele encontrar incentivo, todo mundo, vamos para cima! Aí levanta o Sambalate, Tobias, os enviados das trevas, os incircuncisos filisteus, para encher a paciência de Neemias. Não sei você, eu já começo a ler, começo a ficar irritado. Pensa assim, pelo amor de Deus. Às vezes os caras falam, cara, vamos estar junto. Que benção. Não, os caras começam a inventar. Começam a falar, você está querendo virar rei em Judá. Você está querendo. Eles começam até a levar Neemias para o tempo. Vamos tentar fazer
dar, como diz na minha época de, né, que liderava os adolescentes, migué, né? Vamos dar um miguezinho aqui, né, para poder enganar Neemias, para ele tirar o foco. Inclusive Neemias diz que ele ora pedindo: Deus, força, me dá força às minhas mãos. Eu, se fosse aqui, Neemias, falasse: Senhor, não me dá força não, me dá paciência, porque para dar conta. Neemias, nitidamente, ele não desiste da sua grande obra. Sabe, querido, para você e eu vivemos a grande obra, nós precisamos entender que nós não podemos desistir da grande obra. E sabe por que você não pode desistir? Porque ela não é sua, ela é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai fazer a obra dele com você ou sem você. Mas sabe qual que é o terrível disso tudo? É saber que ele fez e você podia ter sido usado e não foi. Isso aí é tenso. Ele diz, você fala assim, gente, aquela pessoa que Deus colocou do meu lado para dar um sorriso, um abraço, precisou do outro fazer, eu podia ter feito também. Talvez você está aqui, desistiu da grande obra, mas deixa eu te falar uma coisa, da parte de Deus, não desista mais. Não desista da grande obra que Ele tem para a sua vida. O texto diz que Neemias ora e diz, fortalece as minhas mãos. Imagino eu que Neemias estava cansado. Aqui o texto não fala que ele estava cansado por causa daqueles irmãos, mas eu sinceramente, daqueles homens, sinceramente eu acho que ele estava. Não é fácil fazer a obra e ainda assim encontrar resistência. Você imagina que você vai ter adesão, você vai ter pessoas junto, você vai ter pessoas animadas, e aí você encontra gente falando assim, nossa, tá tão ruim. Você encontra e diz, nossa, tá bom, mas pode melhorar um monte de coisa, né? E diz, gente, Neemias aqui, talvez vocês dizem assim, poxa, eu estou ali lutando em oração pela minha família converter, e tanta luta que vem, eu vou desistir de orar. Talvez você está aí passando uma dificuldade com a sua filha, com o seu filho, uma luta constante, e você diz, eu sei que tem uma grande obra para fazer, mas eu vou desistir, pastor. Talvez você está aqui, sabe, tentando servir, ajudar, colaborar na igreja, e aí talvez você encontra tantos Sanbalates, tantos Tobias, e você diz, eu vou desistir. Queridos, persevere. Pastor Rodolfo, nosso líder, ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz, quando você está cansado, não é hora de parar, é hora de descansar. Muitas vezes a gente quer parar, mas na verdade a gente precisa descansar. Quantas vezes nós queremos desistir por causa das dificuldades, das aflições, das lutas, da questão que você às vezes não tem resposta. Quantas vezes, mas sabe como que Deus é maravilhoso? Ele manda você, Ele te traz, Ele com cordas de amor, te traz para essa noite, para esse culto, para essa presença, e Ele diz, eu vou trazer, porque Ele hoje precisa entender que não é tempo de desistir, não é tempo de parar de fazer a grande obra, é tempo de permanecer, é tempo de caminhar, é tempo de orar e dizer, Senhor, se fortalece as minhas mãos, fortalece, talvez você está ali com o seu trabalho, fazendo algo honesto, digno, correto, e você está cansado, porque outros, talvez, que não fazem da mesma forma, estão bem, você está aí na luta, mas Deus manda dizer, persevera, não desista, continue caminhando, porque você está fazendo não uma obra para você, mas uma grande obra para mim. Talvez você está aqui nessa noite, talvez querendo desistir de tentar, de fazer, e Deus disse, não. Há uma grande obra para ser feita na sua vida, não desista. Precisamos entender que essa grande obra, ela não está vinculada somente ao lugar, a um espaço, tem a ver
com algo que Deus te confiou, Deus entregou para você. Oh, querido, eu quero que você fique em pé nessa noite, nesse momento. O Espírito Santo está ministrando aos seus corações. É nítido perceber como pelo rosto de vocês, é nítido no meu espírito perceber algo que Deus está trazendo no meu coração. Eu estou quebrantando barreiras, muros estão sendo quebrados para que a palavra entre e ela venha trazer não só uma mudança que restaura uma noite, melhora, não, a palavra dessa noite, ela não é pregada para mudar uma noite, ela é pregada para transformar uma história, ela é pregada para transformar a sua vida. Deus essa noite está te levando a um outro nível, a um outro momento na sua vida. Deus está te chamando a entender que há uma obra, uma grande obra. Não é tempo mais de dar desculpas, de fugir, de apresentar. Não. Deus está te chamando para realizar. Esses dias, o Senhor tem me dado experiências, e eu moro aqui pertinho, e ali tem os vizinhos, e eu estava ali naquele convívio diário da vida, né? Entra e sai de casa, menino, casa, trabalho, igreja, aquela coisa todo dia. E um dia eu parei, e o Espírito Santo me chamou a atenção para duas pessoas que constantemente estão ali na porta da minha casa. E ele sempre está ali à beira da minha casa, sentado, uma vez ou outra fumando, né, assentado ali mexendo no celular, e eu encontro com ele. Primeira vista eu achei estranho, mas depois eu vi que ela era vizinho, e então continuei vendo, e então, em meio à minha vida e à sua vida, nós temos a tendência muito grande de olhar para as coisas como normais, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, até que um dia ele disse: eu tenho uma grande obra. E eu disse: hã? E o Senhor então começou a trabalhar no meu coração, e eu comecei a orar por aquele rapaz sem ele saber, e eu tenho orado por ele, e aí então eu comecei a cumprimentar ele com mais frequência. Eu comecei a orar, eu disse: Jesus, eu vou colocar esse na minha listinha de oração, porque eu quero ganhar ele para Jesus. E então, esses dias para trás eu encontrei com ele não estava ali, ele estava no trabalho dele, e na hora que eu encontrei, naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: agora é a hora de você fazer o convite. Eu disse: nós vamos fazer a festa country. Queria te convidar. Ele falou: rapaz, meu horário de trabalho não dá. Eu disse: então eu queria te convidar para a minha igreja. Ele falou assim: eu vou sim. E eu estou em oração por ele, e eu creio que ele vai entregar a vida para Jesus. Sabe, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou contando o meu exemplo aqui, não para dizer que eu sou melhor, não, eu estou dizendo aqui para você ser inspirado a entender que às vezes nós tentamos olhar para as coisas de uma forma que não é a forma que Deus vê. Às vezes nós olhamos tantos empecilhos, às vezes nós olhamos inclusive fazer a obra, necessariamente é fazer o que eu fiz, mas muitas vezes fazer a obra seja algo que você julga simples, mas que é tão importante. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.